Bom dia, Luciano. Bom dia, colegas. O meu nome é Sheldon Neves e hoje vou falar acerca da norma 12, que tem como nome Impostos sobre Rendimento Corrente e Diferidos, onde o meu trabalho, será estruturado da seguinte forma, onde, em primeiro lugar, falar do objetivo, de seguir do âmbito, depois a base fiscal, depois o reconhecimento de passivos e ativos por impostos correntes e os mesmos também por impostos diferidos e, por fim, um caso prático onde, em primeiro lugar, falar acerca do objetivo dessa norma, que seria dizer que essa norma ou seja, estamos a falar que o objetivo dessa norma é do imposto que incide sobre o lucro, ou seja, neste caso estamos a falar que ela estabelece o tratamento contabilístico dos impostos sobre os lucros, designadamente como contabilizar as consequências atuais e futuras em impostos relacionados à futura recuperação, ou seja, liquidação da quantia registrada dos ativos ou passivos reconhecidos no balanço da entidade, também as transações e outros acontecimentos no período corrente que são reconhecidos nas demonstrações financeiras de uma entidade. Falar agora do âmbito, que dizer que para os efeitos desta norma, ou seja, o imposto sobre rendimento inclui todos os impostos baseados nos lucros tributáveis que sejam impostos nacionais, quer estrangeiros. O que eu quero dizer com isso? Que isso acontece porque geralmente existem ou seja, algumas empresas que estão fora do país, ou seja, fora de Moçambique, mas mesmo assim pagam impostos. E para as empresas que estão aqui, geralmente pagam o imposto de 32%, que é dos lucros, né? E por aí vai. Falar agora da base fiscal, que diz que a base fiscal de um ativo e a quantia que será dedutível para os efeitos fiscais contra quaisquer benefícios econômicos tributários que fluíram para a entidade quando está a recuperar a quantia registrada do ativo. Dizer que a base fiscal é onde incide diretamente o imposto, ou seja, é onde, né, incide diretamente o imposto e aí diz que se esses benefícios econômicos não forem tributáveis, a base fiscal do ativo é igual à quantia registrada desse ativo. Reconhecimento de passivos e ativos por impostos correntes. Dizer que aqui os impostos correntes ainda não pagos relativos ao período contabilístico corrente, ou seja, quer a períodos anteriores, devem ser reconhecidos como um passivo. Ou seja, isso quer dizer o quê? Isso seria guardar, ou seja, guardar os impostos até que o Estado exigir a entidade deve guardar esse imposto, ou seja, quando, em relação ao período corrente ou períodos anteriores, a quantia já paga exceder a quantia devida, o excesso deve ser reconhecido como um ativo. Caso contrário, não será reconhecido como um ativo. Falar agora do reconhecimento de passivos e ativos por impostos diferidos. Dizer que devem, ou seja, o que seria diferido? Seria uma coisa antecipada, uma coisa passada e por aí vai. E significa, aí diz que devem ser reconhecidos por passivos por impostos diferidos para todas as diferenças temporárias tributáveis, excepto quando tais passivos por impostos diferidos resultem do reconhecimento do momento inicial goodwill, que não seja uma concentração de atividades empresárias, ou seja, na data da transação não afeta o resultado contabilístico, quer o resultado fiscal, e por aí vai. Falar também acerca das dúvidas frequentes, né? Que a número 1 diz que deve, é uma pergunta frequente, pode acontecer muitas vezes, você pode se perguntar, que diz que deve reconhecer sempre ativos do imposto diferido. E a resposta seria não. Apenas posso reconhecer ativos por impostos diferidos quando estiver em condições de demonstrar que se trata de um ativo, isto é, que incorpora benefícios econômicos futuros trazidos, neste caso, para economias do IRPC no future. Ou seja, não se pode reconhecer quando eles dão-nos a entender que vão trazer benefícios econômicos futuros, seja os lucros. Falar agora do número 2, que vem, posso reconhecer num ano ativos por impostos diferidos de situações provenientes de anos anteriores? E a resposta seria, posso sim reconhecer num ano ativos por impostos diferidos que, ou seja, que assenta em um
em estimativas de gestores, as quais terão de ser revistas em cada período de relato. E a última pergunta, ou seja, a última dúvida frequente seria: devo manter sempre os ativos por impostos diferidos reconhecidos em anos anteriores? E a resposta é não. Tratando-se de estimativas, ou seja, tratando-se de estimativas, poderemos ter a de reconhecer ativos por impostos diferidos sempre que a atualização das estimativas indicar que já não é provável a realização, seja total ou parcial do ativo. Temos aqui o caso prático 1, que diz que a empresa Neves teve um prejuízo contabilístico, ou seja, fiscal, em 2019 de 500 milhões de meticais. Espera-se que continue a apresentar perdas nos próximos anos. A empresa pode utilizar as perdas fiscais de um determinado exercício no exercício de 5 anos subsequentes. Contabilize os impostos diferidos. A resposta seria, em primeiro lugar, dizer que, sendo que tivemos um prejuízo contabilístico, ou seja, significa que é a diferença da conta 7 conta 6, que deu-nos a conta 8, ou seja, um saldo devedor. Sendo que temos o saldo devedor na conta 83, significa que tivemos um prejuízo e não um lucro. Dito isso, a resolução diz que não há qualquer contabilização a efetuar, uma vez que não existem impostos a pagar e não se pode proceder o reconhecimento de ativos por impostos diferidos relativamente à perda fiscal do exercício de 2019, não pode existir segurança razoável de sua utilização para compensar os lucros tributáveis futuros, ou seja, sendo que tivemos um prejuízo, não vai se contabilizar, ou seja, não vai se efetuar nenhuma contabilização, não existem nenhum impostos a pagar porque tivemos um prejuízo. Vamos para o exercício 2, ou seja, caso prático 2, desculpa, que diz que a empresa Neves LDA reconheceu um incidente de revalorização relativo a um edifício industrial em ano N. Aí diz que no valor de 600 meticais, contabiliza esse excedente pelo período do efeito fiscal. Aqui temos a resolução, onde em primeiro lugar vamos debitar a conta 321 edifícios industriais a 700 meticais, que é o inicial do ano N, e vamos creditar a conta 56, que são os excessos, ou seja, antes dos impostos diferidos, também 700 meticais. E depois diz que depois tivemos o imposto de 25, ou seja, o imposto que é um imposto que devíamos pagar por ter essa empresa, por aí vai. O edifício 700 meticais, que é o mesmo que tinha. Então, vamos ter que multiplicar os 700 mil vezes 25%, que é a percentagem do imposto, que foi dar-nos 175 meticais. E esse mesmo valor a gente põe na conta 56, ou seja, nos impostos diferidos a debitar, e também vamos creditar na conta 4462, passivos por impostos diferidos a 175 mil. O que significa aqui? Quer dizer que nós tivemos que pagar ao Estado, podemos ser assim, e o Estado recebeu, por isso a conta 6 vai debitar, aí nesse caso a conta 4462 vai creditar, porque a gente pagou o Estado e o Estado recebeu esse imposto de 25%. Então, esta foi a minha apresentação. Espero que o docente tenha compreendido e gostado, e até a próxima.